Em meio a tantos... Bom dia, começando mais um programa, ou mais uma live, né, no programa Momento na Presença. Daqui a pouco nós vamos trazer uma mensagem rapidamente, que já está quase terminando, né? Nosso programa é só uma hora, mas graças a Deus tem sido uma bênção o nosso programa. Deixa eu convidar aqui alguns irmãos, mandar aqui mensagem para alguns. Tocando agora Nani Azevedo. Sou curado. Você é curado? Deixe Deus lhe curar, deixe Deus lhe sarar o seu coração, tirar toda memória do passado de dor. Tenho a unção de Manassés em mim, hoje não sofro mais. Vai mandando aí o convite, vai curtindo, vai compartilhando, certo? Para a gente alcançar mais pessoas, para que as pessoas escutem esta palavra. Os meus inimigos olharão e verão o que o Senhor tem feito em mim. Eu tenho a unção de Efraim. Pastor Cleilson, Pai do Senhor, meu pastor. Obrigado aí pela sua sintonia aí, viu? Foi uma bênção, o aniversário da igreja. O papel caiu. Sado de dor. Hoje não sofro mais, eu sou curado. Vou prosperar onde ninguém prosperou. Vou crescer onde ninguém mais cresceu. Os meus inimigos olharão. É isso aí, Nani Azevedo, sou curado. Vou mandar aqui um abraço aqui para a irmã Ireuni, a irmã Cia, lá do sítio Fiuza, a Eliana, e também pedir alguns louvores. Eu creio que não vai dar tempo tocar todos, ou tocar os louvores. Nós vamos agora entrar no momento na presença, mas já vai ficar guardadinho aqui os louvores delas, para a gente tocar amanhã, tá certo? Mas obrigado pela sua audiência, toda a família aí do sítio Fiuza, na escuta do programa. Lembrando que estamos agora na live aqui no Facebook, né, transmitindo ao vivo. Muitas pessoas já entrando aqui na live, a irmã Cláudia, o pastor Cleilson, lá do Genibaú, também o irmão Luiz Filho. Então vamos lá. Ontem eu trouxe essa palavra, como nós estávamos sem a transmissão, foi apenas no som do rádio local, nós vamos repetir essa reflexão. Simplesmente perdoe. Henry Nouwen, ele conta a história de um velho que costumava meditar todas as manhãs na margem do Ganges. Certa manhã, o velho viu um escorpião flutuando no rio. Quando este se aproximou da árvore pela água, o homem estendeu a mão para resgatá-lo. Logo que o tocou, o escorpião picou, e quando ele se retirou novamente para salvar o escorpião, o animal picou ainda mais gravemente. Aí naquele momento, alguém que passava por ali gritou: "Ei, você não sabe que você pode se matar, rapaz, tentando salvar esse escorpião?" O homem respondeu: "Meu amigo, só porque é da natureza do escorpião picar, não muda a minha natureza de salvar." Henry Nouwen, ele fala que do ponto de vista do cristianismo, o perdão a ser praticado no dia a dia possui um teor divino e não terreno. Ele declara: "É o perdão divino que tenho de praticar em minha vida diária. Ele me desafia a passar por cima de toda a minha necessidade de gratidão e elogios. Finalmente, ele exige de mim que eu passe por cima daquela parte ferida do meu coração que se sente machucada e maltratada, e que deseja ficar no controle e colocar algumas condições entre mim e a pessoa a qual sou solicitado a perdoar. Este tipo de perdão, pois, não é natural, é celestial, pois ele flui de uma vida mergulhada na presença. Você pode perdoar porque você pertence ao céu e não a este mundo. Glória a Deus. Essa palavra aqui é muito séria, muito séria.
porque essa palavra tão pequenina e tão difícil das pessoas praticá-la é o perdão. Pessoas que se magoam, pessoas que entram em contendas, pessoas que entram em desentendimento, pessoas que guardam amarguras, pessoas que guardam rancor, pessoas que se fecham com as outras, pessoas de difíceis relacionamentos por causa de decepções, frustrações. Pedro, uma certa vez, chega para Jesus e diz assim: mestre, a gente deve perdoar quantas vezes? Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Porque 7 vezes era o número da perfeição, era o número completo. Então Pedro achou que isso ia ser uma resposta certa. Ele já foi sugerindo a Jesus. 7 vezes, Jesus, não. Tem 7 no meio também, mas é 70 vezes 7. E isso por dia, hein? Não é 70 vezes 7 durante toda a sua vida, não. É 70 vezes 7 a cada dia. Para você ver como o perdão é muito sério. E quando eu abro a minha Bíblia lá no Salmo 133, o salmista diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unção coletiva, a unção da união, porque é como um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla das vestes de Arão. É uma unção de união, uma unção coletiva. E quando eu abro também a minha Bíblia em 1 Pedro, aleluia, 1 Pedro no capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que a glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo, padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga, entregava-se a Deus, entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Então perdoe. Tem muita gente adoecendo, tem muita gente doente, tem muita gente à beira da morte, tem muita gente morrendo por causa do inchaço, da revolta, da amargura e do rancor, porque não coloca para fora e não perdoa e não faz as pazes com o seu próximo. Isso traz muitos malefícios para a saúde também da pessoa, não só psicológica, mas fisicamente. Eu lembro de uma história que conta-se de uma tribo de beduínos, que eles estavam lá numa certa ocasião e um rapaz mata outro. Então, a regra lá é o seguinte: matou, feriu, vai ter que ser ferido também. Então, aquela população daquela tribo correu atrás daquele rapaz, daquele assassino. Presta atenção nessa história. Correram atrás dele. E ele correu, e de repente ele vê que tem uma tenda lá da tribo aberta e entra nessa tenda. E essa tenda era do chefe, era do mestre, do ancião lá, do velho, chefe daquela tribo. E quando ele entra, passa pelas cortinas da porta da tenda, a população lá, que estava furiosa atrás daquele rapaz, chega também. E o mestre lá, o senhor, aquele homem muito sábio, olhou para aquele rapaz, olhou para as pessoas e disse: o que é que está acontecendo? E ele disse: olha, esse homem acaba de matar outro homem, ele é um assassino. E ele disse: pois não mate, aqui na minha tenda não vai ter morte. Ninguém mata ninguém aqui dentro da minha tenda. E alguém no meio do povo disse assim: você sabe quem foi que ele matou? Você sabe quem foi que este homem assassinou? E ele disse: quem foi? Este homem, este jovem aqui, ele assassinou o seu filho. Ele matou o seu filho.
Aí o homem lá olha para as pessoas, o homem sábio diz assim: não tem problema, a partir de agora ele vai ficar no lugar do meu filho. Eu vou adotar ele como filho e eu vou criá-lo e vou cuidar dele. Não entendeu nada, né? Mas eu vou dizer para você: por trás da cruz, por trás do Calvário, por trás do sacrifício de Cristo, há uma tenda do perdão. Quando passamos pela cruz, nós podemos estar mortos nos nossos delitos e pecados, mas tem alguém que vai nos perdoar. Porque quando Cristo estava no alto madeiro, na cruz do Calvário, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, Pai, então perdoa. Então, se Cristo perdoou, se Cristo liberou perdão, talvez você estava precisando ouvir esta palavra esta manhã. Abra o seu coração, tire o peso do seu coração. Ah, mas eu tenho razão, eu sei, foi ele que errou, não tem problema. Perca a sua razão, perca o seu direito. Vá lá e peça perdão, se reconcilie, porque quando você fizer isso, talvez muitas coisas tenham atrasado a sua vida por causa disso, porque você ainda não liberou perdão. E há alguém que precisa liberar perdão. Há alguém que está me ouvindo que precisa perdoar. Perdoe, porque quando você perdoar, muitos benefícios da parte de Deus vai vir para a sua vida. Amém? Procuro para ti, Não sei viver sem ti. sem ter o teu amor, não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Corro para ti. Glória a Deus. Que se você medite nessa palavra sobre o perdão, que você venha perdoar. Perdão é uma atitude e não um sentimento. Pastor Cleilson aqui digitou. Manda a paz do Senhor aqui para o irmão Jonas Oliveira, para a Stephanie, também para os irmãos Iranildo, Gerline e Christian, que também estão aqui na escuta ou assistindo aqui pela live. Então é isso. Vamos encerrar agora o nosso programa. Lembra dos irmãos que os que não deram tempo de tocar hoje, a gente toca amanhã, tá certo? Os louvores. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra, essa reflexão rápida, mas que essa reflexão produza algo no coração das pessoas para repreender toda amargura, todo rancor e toda mágoa, todo ressentimento, porque este mundo precisa de paz. O meio em que vivemos precisa de paz. A nossa casa precisa de paz. Nosso trabalho precisa de paz. Nossa escola, a faculdade, onde quer que estejamos, precisa de paz. E essa paz não é uma paz passageira como a que o mundo dá, mas a tua paz, porque o Senhor disse: essas palavras vos digo para que tenhais paz em mim. O Senhor disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Aleluia. Também, Senhor, tu és maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E que esta paz repouse sobre nós, repouse sobre no nosso coração, sobre a nossa vida, sobre os lares, sobre as famílias. Ó Senhor, famílias que estão em conflitos, que estão em violências, vem repreender toda guerra, vem repreender toda contenda, vem cessar toda intriga, vem trazer perdão, a paz, o amor, a graça e a misericórdia, o teu poder e a tua unção na vida das pessoas, na vida desta cidade, Senhor Deus. Abençoa as autoridades constituídas deste lugar. Derrama um avivamento, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre esta cidade. Ó Senhor, abençoa aqueles que divulgam a tua palavra nessa cidade, cada ministério, cada igreja, Senhor. Vem sacudir, Senhor, este lugar com o poder do Evangelho, com o poder do Espírito Santo. Cura os enfermos, levanta os caídos, salva os perdidos, liberta os cativos, dá vista aos cegos, porque nós estamos aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
Flaviano Benz, Pai do Senhor, Diácono Flaviano. Pois é, meus irmãos, estou me despedindo aqui. Irmã Nilda, Pai do Senhor, irmã Nilda. Me despedindo aqui e até amanhã, se Deus quiser. Paz.